Direto ao ponto. Apresentação: Paulo Henrique Tenório. Apoio: Sicovan, Sindicato do Comércio Varejista de Mogi-mirim. De volta aqui no Direto ao Ponto da TV Impacto. Luizinho, depois daquela reunião, dessa primeira reunião com o Rivaldo, como é que transcorreu daí essa negociação com o Mogi? Ele disse que ia pensar e me daria uma posição. E não deu. E nós tivemos que dar uma enrolada, uma adiada na decisão, que o grupo veio inteiro de São Paulo, do Olivério Júnior. Nós achamos que era a melhor proposta, um grupo mais coeso, empresários com Bala na agulha. Bala na agulha é a expressão. E muito entusiasmados. Com projeto, com marketing, com assessoria de marca, cada um tinha a sua, ia trazer para cá, fazer um estudo. Um negócio assim, eu senti firmeza. Eu liguei, naquela semana que passou, a semana que eu conversei com o Rivaldo, eles vieram, uma quarta-feira. Nós pedimos um prazo até segunda-feira seguinte. E eu liguei para o Bonetti. Doutor Wilson, o Rivaldo ficou de uma posição, ele está pensando. Falei, mas não pode pensar, porque eu não posso segurar mais. Os caras vieram aí, nós demos mais uma adiada para segunda-feira. Está difícil. Eu vou falar com o Rivaldo. E não me deu retorno. Numa sexta-feira, isso foi quarta ou quinta-feira. Acho que quinta-feira, porque na quarta veio o pessoal de São Paulo, do Olivério. Na sexta-feira, ele deu entrevista para o Impacto, nós podemos falar sobre isso, através da qual ele estranhava que tinha mudado a conversa, ele não tinha falado nada, eu expus o projeto para ele, ele não comentou nada, falou que ia pensar. Se naquele dia tivesse falado, não, eu aceito assumir a presidência do Mogi-mirim, nós teríamos encaminhado o assunto. Como? Que jeito? Tal. Como ele deu entrevista para o Impacto na sexta-feira... Foi para a edição do dia 27 de setembro de 2008. No dia 26 ele deu entrevista à noite. E você estava presente no Impacto. Você me falou Correto. Que estava lá. O Rivaldo não estava presente, mas foi através do Wilson Bonetti. Ligou para o Rivaldo lá e ele deu entrevista para a Camila Caetano. Correto. Quando eu li no sábado a entrevista, eu estava no sítio, meu filho chegou e falou, pai, você está louco? Eu falei, o que aconteceu? Você não quer entregar para o Rivaldo ou vai entregar para uns caras que você não conhece? Não estou sabendo de nada. Aqui no jornal. Eu li o jornal, peguei o carro e vim aqui. Liguei para o Bonetti. Bonetti, que conversa é essa? Vocês não falaram nada comigo? Nós precisamos definir então. É isso que ele quer? Vamos acertar detalhe. Olha, ele está falando aqui que toda a despesa é por conta dele, nós vamos ter que mudar o projeto. Eu vou falar com a família Barros segunda-feira e na segunda mesmo a gente acerta. O nosso projeto era tirar o futebol do clube. Mas já que ele afirmou no jornal, é tudo por minha conta, não fui eu que falei, nem fui eu que impus as condições, ele que falou. E não vem agora dizer que foi o Bonetti não falou isso, quem falou foi o Rivaldo, na reportagem. Ora, Paulo, o que eu fiz? Eu fiz um documento, porque aí, não, tudo bem, se for assim, nós entregamos para o Rivaldo. Eu usei a seguinte expressão, é o novo Wilson Barros, caiu do céu. Com bala na agulha, um cara um respeito muito grande. E que tem uma história com a cidade. E tem uma história na cidade. Queira ou não. No país. Ele já era pentacampeão mundial, foi campeão em todos os clubes que ele passou, inclusive quando foi para o Palmeiras, Parmalat, quando foi para o Corinthians, emprestado. Eu que fui negociar, porque o Wilson negociava, mas formalizar era comigo. Fui lá no seu Alberto Dualib no Corinthians, fizemos toda a negociação. Tem uma particularidade. Falei, seu Alberto, eu tive que redigir às pressas aqui um documento, porque eu condensei tudo num só. Era a venda do Valber e o Admilson, empréstimo do Leto e do Rivaldo. Eu assino pelo clube, porque o Wilson estava afastado, naquele tempo eu era vice-presidente. O Wilson estava com problema de saúde, foi internado, problema no coração, e ele foi afastado por ordem médica. E eu assumi a presidência. Mas a negociação o Wilson conduziu. Aí eu fui lá no Corinthians e falei, seu Alberto, eu trouxe impresso aqui, eu assino pelo clube, tenho a ata, tudo. E eu queria que o senhor desse uma olhada nesse contrato que eu fiz, e nós vamos ficar o dia todo aqui, pode chamar o seu departamento jurídico, se tiver que mudar alguma coisa, a gente altera. Falou, aonde que eu assino? Não, o senhor primeiro tem que mandar examinar. Aonde que eu assino, eu sei com quem estou fazendo negócio. E assinou mesmo, o que eu levei, não mudou uma vírgula. E cumpriu religiosamente. Naquele tempo existia uma inflação muito alta, 80%, 90%,
Nós recebíamos do dia e aplicávamos no banco que tinha lá dentro do Corinthians. Então não perdia nem um dia de aplicação. E era uma importância razoável. Aí venceu o período de empréstimo. Lembre-se que o Valber e o Admilson, o lateral esquerdo, tinham sido vendidos. O Leto e o Rivaldo emprestado. Aí aí começamos a negociação. O que o Wilson pediu para vender o Rivaldo era muito. O Corinthians falou, não posso pagar isso. Eu não tenho condições. Era 2.300.000 dólares. E o Corinthians havia comprado mês antes o Marcelinho Carioca por R$500.000. Não me lembro agora em dólar quanto seria. Aí a negociação se arrastou para a noite toda. Ah, precisa me ajudar. O Wilson falou, mas eu vou ajudar vocês, quem me ajuda? Eu tenho a pérola na mão, é vocês. Se você não tem o dinheiro, o que você vai fazer aqui sem dinheiro? O Wilson era curto e grosso, assim, direto, né? Ele era direto. Aí os diretores do Corinthians falaram, então não vai dar. Você que sabe, pensa até amanhã. Aí entrou a Parmalat. Brunoro, outra reunião com o Brunoro, a equipe dele. Quanto é, Wilson? 2.300. Você não tira? Não tiro. Se não quiser, tem quem queira. Tinha pessoal da Holanda, eu não me lembro, acho que é o Ajax da Holanda. Tinha outros times do exterior interessados. O Wilson falava assim, não tiro nada. E o Brunoro falava assim, faz alguma coisa que eu fecho. Não faz. E a coisa foi insistindo, nós estávamos com fome, já era tarde da noite, lá na empresa do Barras. O Wilson falou para o irmão dele, para o Zé, Zé, vamos tomar água comigo lá, eu quero falar um negócio com você. Ô Luiz, você fica com o pessoal aí. Eu falei para o Brunoro, conheço o Wilson Barros, você não vai levar. Mas ele tem que fazer alguma coisa que eu fecho. Não vai abaixar. Eu estava entendendo que ele queria um desconto. O Wilson volta para a sala e fala assim, Brunoro, o que eu posso fazer é parcelar para você em dólar. Você paga em dólar. O Brunoro levantou, deu um abraço e falou, fechado, vamos jantar. Evidentemente, o Brunoro queria justificar para a Parmalat. E nós íamos, a Parmalat passava o dinheiro para o Palmeiras naquele dia, ou um dia antes, e o Palmeiras nos pagava, religiosamente. Deu tudo certo na época. Certíssimo, certíssimo, não teve um senão. E tivemos um contato muito grande com o pessoal da Parmalat, inclusive o Bagatella, que é a família de Itapira, acho que ele mora em Limeira hoje. O Bagatella foi um dos que me procurou também, para ver como é que seria a transição, o investimento, que ele tinha um grupo de pessoas, na ocasião da transferência. Então, a partir daí, o Mojimirim teve uma situação sólida. E eu me lembro, naquela ocasião, até hoje, relendo as publicações, tem uma carta do Celso Semeghini, que era diretor do patrimônio. Ô Wilson, você vai fazer o estádio para 30.000 pessoas? A nossa torcida é muito pequena. Falou, vou fazer para não gastar indevidamente em contratação de jogador. Eu tendo o estádio, eu mantenho o patrimônio. Naquela época. Aí depois teve a negociação para comprar esse centro de treinamento de Mogi Guaçu, da Cerâmica São José Guaçu, Mecânica 7, que era do grupo da Cerâmica São José Guaçu. Tinha que fazer a retificação diária, eles me escolheram para fazer a retificação diária. Para o Wilson não ficar pressionando. O seu advogado que está fazendo. Porque eu era advogado da Barras, mas eu tinha outros clientes, né? Aí eu contratamos, acertamos o honorário e comecei a fazer. E peguei um caminho que foi rapidinho, em vez de fazer a retificação diária, eu fiz retificação de registro. E conversei com a juíza, acertamos, saiu rápido. E já tinha comprado o centro de treinamento de Mojimirim. Então, aí ele passou a trabalhar em cima do centro de treinamento de Mogi Guaçu, e arrumando, fazendo casa, aquelas coisas todas. E sempre falando, nós precisamos manter o patrimônio do clube. Eu quero esse clube grande. Foi uma filosofia que eu acho que ele defendeu. Com unhas e dentes. Aí veio a Lei Pelé, 98, e eu falava, Wilson, se prepara que essa Lei Pelé é fatal. Você quer apostar comigo que não vai passar? Wilson, vai passar, Wilson. Só que a Lei Pelé, não sei se vocês se lembram, ele deu 2 anos para os clubes se... Correto, uma adaptação. Adaptação. Não, vai ser revogada, não é possível ficar desse jeito, o Wilson vai. Sabe por quê? O único dirigente do clube que eu conheço que quer manter o clube é você, os outros estão um pouco lixando para o clube, vai ler, acabou. Tanto que os clubes, a maioria, Palmeiras, antes disso, fez uma parceria com a Parmalat
talvez no esquema, também baseado nesse esquema, não sei os moldes da Parmalat, mas era mais ou menos igual. Nós faríamos no Mojimirim igual a Parmalat. Tá certo. Próximo bloco, então, você vai conferir aí como é que foi essa negociação que entrou o Rivaldo no Mojimirim e a gente depois, é claro, vai avançar para esse desfecho dessa situação toda. Confira aí.